Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa 11ª aula de Desenho Técnico Industrial do curso de Inspeção de Equipamentos. Pela 11ª vez me apresentando, meu nome é Rafael e nessa nossa videoaula vamos tratar aqui sobre tolerância dimensional, né? Isso aqui é importantíssimo porque retrata sobre a tolerância, né, dada as margens de erro dos desenhos, as possibilidades. Vamos falar sobre sistemas de furo base, eixo base, certo? Então, vou pedir aos senhores bastante atenção, certo? Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa apresentação. Bom, é muito difícil executar peças com as medidas rigorosamente exatas, porque todo o processo de fabricação está sujeito a imprecisões, certo? Sempre acontecem vários desvios, né, ou variações das cotas indicadas no desenho. Entretanto, é necessário que peças semelhantes tomadas ao acaso sejam intercambiáveis, ou seja, possam ser substituídas entre si, certo? Sem prejudicar o funcionamento da máquina. A prática tem demonstrado que as medidas das peças podem variar dentro de certos limites, para mais ou para menos, sem que isso prejudique a qualidade. Eis aí a sua tolerância, né? Esses desvios nas medidas caracterizam o que chamamos de tolerância dimensional. As tolerâncias vêm indicadas nos desenhos técnicos por valores e símbolos apropriados. As peças em geral não funcionam isoladamente, elas trabalham associadas umas às outras, formando conjuntos mecânicos que desempenham funções determinadas. E essa matéria, o nome dessa matéria inclusive, chama-se elemento de máquinas, né? Você estuda esses componentes. Num conjunto de peças, as peças se ajustam, isto é, elas se encaixam umas nas outras de diferentes maneiras. Pode ver aqui o pino, como se fosse um parafuso, e aqui uma porca, né? Imaginem, né? Ela há um encaixe perfeito entre elas, né? Então, por isso deve possuir intercambiabilidade de valores dimensionais. O que é uma tolerância dimensional? As cotas indicadas no desenho técnico são chamadas de dimensões nominais. É possível executar as peças com os valores exatos dessas dimensões, porque vários fatores interferem no processo de produção. Então, procura-se determinar o que? Desvios, dentro dos quais a peça possa funcionar corretamente. Esses desvios são chamados de afastamentos. Isso é importantíssimo, tem que saber isso de cabeça. Afastamentos. Os afastamentos são os desvios aceitáveis das dimensões nominais, para mais ou para menos, que permitem a execução da peça sem prejuízo para seu funcionamento e intercambiabilidade. Então temos aqui uma peça, certo? Cilíndrica, né? Que é representada pelo diâmetro aqui, a gente sabe que por causa disso. Diâmetro de 20 milímetros, com tolerâncias de mais 28 para cima, ou seja, ela pode ir até 20,28, e tolerância mínima, que é de 0,18, que pode ir até 0,18, né? 20,18. No caso, o que isso significa? Vamos lá. A dimensão nominal do diâmetro do pino é 20, ou seja, a dimensão de trabalho, 20. Certo? Os afastamentos são 28 centésimos de milímetro e 0,18, né? Que são 18 centésimos de milímetro. O sinal mais indica que os afastamentos são positivos, isto é, que as variações da dimensão nominal são para valores maiores que 20 milímetros, certo? Não menores. Então, o afastamento por ser 0,28 maior ficaria sendo o quê? 20,28, como já disse, e o menor seria 20,18, certo? Então, tanto um quanto o outro aí são maiores que o valor nominal da peça. Tolerância. Tolerância é a variação entre a dimensão máxima e a dimensão mínima. Simples assim. Para obtê-la, calculamos a diferença entre uma e outra dimensão. Vamos lá. 20, né? Com tolerâncias de 28 e 15. Dimensão máxima, você tem aí 20,28, né, que é o somatório, e a dimensão mínima dá 20,15. A tolerância não é nada mais nada menos, senhores, que a subtração, né, o resultado da subtração entre esses elementos. 20,28 menos 20,15, 0,13. Certo? Aqui, ó. Essa é a tolerância entre um afastamento e outro. Ajustes. Para entender o que são ajustes, precisamos antes saber o que são eixos e furos de peças.
Quando falamos em ajustes, eixo é o nome genérico dado a qualquer peça ou parte da peça que funciona alojada em outra, ou seja, ela é a parte que se aloja em outra. Em geral, a superfície externa de um eixo trabalha acoplada, isto é, unida à superfície interna de um furo. No caso, essa região aqui, ó, a região externa, né, desse pino, ela atuaria aqui, ó, acoplada nessa região interna desse furo. Eixos e furos de formas variadas podem funcionar ajustados entre si. Dependendo da função do eixo, existem várias classes de ajustes. Se o eixo se encaixa no furo de modo a deslizar ou girar livremente, temos um ajuste com folga, certo? Ou seja, quando o eixo ele possui um diâmetro máximo, né, nominal, com a tolerância máxima menor que a tolerância mínima, que o afastamento mínimo do furo, você tem um ajuste com folga, certo? Ele vai entrar aqui, esse eixo vai entrar aqui com folga, simples de entender. No caso contrário, quando o eixo se encaixa no furo com certo esforço, de modo a ficar o quê? Fixo, preso, emperrado nele, temos um ajuste com interferência, né? Quando o diâmetro aqui, nominal aqui, ele é maior do que o diâmetro máximo aqui. No caso, afastamento mínimo aqui é maior que o afastamento máximo do seu furo. Temos um encaixe, né? Um ajuste com interferência. E temos aqui a intermediário, que é o ajuste incerto, né? Quando o eixo pode se encaixar no furo com folga ou com interferência, dependendo das suas dimensões. Em geral, eixos e furos que se encaixam têm a mesma dimensão nominal. O que varia é o campo de tolerância dessas peças. Então, por exemplo, quando aqui o ajuste máximo, né, o afastamento máximo é maior que o daqui, porém o afastamento mínimo daqui é menor do que o daqui. Então aqui ganha em um ponto e perde em outro, assim como aqui ganha em um ponto e perde em outro. Então isso caracteriza um ajuste como sendo um ajuste incerto. Certo? Bom, ajuste com folga. Quando o afastamento superior do eixo é menor ou igual ao afastamento inferior do furo, temos o que? Um ajuste com folga, certo? Temos aqui, ó, você pode reparar que o afastamento máximo desse aqui, o afastamento mínimo desse aqui, ele é maior do que o ajuste máximo desse aqui. Então, esse eixo entrará com folga nesse furo, certo? Então, ó, portanto, a dimensão máxima do eixo, desse aqui, 24,80, é menor que a dimensão mínima do furo, que é 25, certo? Então vai entrar com folga. Ajuste com interferência, exatamente o contrário. Aqui você perceba que o afastamento máximo, que é 25,21, é menor que o que? O afastamento mínimo do eixo, que é 25,28. Então, essa peça entrará aqui com interferência. E o ajuste incerto é aquilo que eu lhes disse, senhores. É uma vitória intermediária de cada lado, né? Por exemplo, aqui, o afastamento máximo do seu furo é 30,25, ao passo que esse aqui é apenas 30,18. Então, entraria com folga. Porém, o afastamento mínimo desse aqui é 30,0 e nesse aqui é 30,02, ou seja, esse aqui é maior. Então, um é maior e o outro é menor, ao passo que o outro passa a ser menor e o outro, por sua vez, maior. Então, é um ajuste incerto. Diz-se ajuste incerto. Bom, sistemas furo-base. Imagine que este desenho representa parte de uma máquina com vários furos, onde são acoplados vários eixos. Note que todos os furos têm a mesma dimensão nominal e a mesma tolerância H7. Já as tolerâncias dos eixos variam de F7, K6, P6, né? A linha 0 que você vê representada no desenho serve para indicar o quê? A dimensão nominal e fixar as origens dos afastamentos, certo? Daqui para cá, né? E etc. e vai, por aí vai. Certo? Sempre respeitando aqui, ó, prestando atenção ao diâmetro, certo? Bom, no furo A, o eixo A' deve girar com folga no ajuste livre
E no furo B, né, quando você observa a tabela lá, o eixo B deve deslizar com leve aderência e no ajuste incerto, no furo C, por sua vez, o eixo C pode entrar sob pressão ficando fixo, no caso um ajuste com uma certa interferência. Para obter essas três classes de ajustes, uma vez que as tolerâncias dos furos são constantes, devemos variar as tolerâncias dos eixos de acordo com a função de cada um. Esse sistema de ajuste em que os valores de tolerância dos furos são fixos e os valores dos eixos variam é chamado de sistema de furo base, certo? Então gravem, isso é importantíssimo, isso é até questão de prova. Sistemas onde os valores dos furos são fixos, os valores de tolerância dos furos são fixos, não mudam. O que muda são os valores dos eixos. Esse é um sistema furo base, certo? É como se fosse um furo padrão, né? Um único furo que tem vários eixos que podem variar para se encaixar nele, com folga, interferência ou de forma incerta. Bom, temos aqui sistemas furo base recomendados pela BNT, H5, H6, 7, 8 e até o 11. Certo? E a letra H representa aí a tolerância do furo base e o numeral indicado ao lado indica a qualidade da mecânica, né? 5, 6, 7, 8 e 11. Tem uma tabela para determinar isso, senhores. Falemos agora sobre o sistema eixo base, né? Imagine que o próximo desenho representa parte da mesma máquina, com vários furos, onde são acoplados vários eixos, certo? Com funções diferentes. Os diferentes ajustes podem ser obtidos se as tolerâncias dos eixos mantiverem-se constantes, ou seja, um mesmo eixo, por exemplo, e os furos forem fabricados com tolerâncias variáveis, ou seja, já muda o conceito, né? No furo base, o furo ele permanece constante, o que muda é que varia o eixo, né? As tolerâncias dos eixos, ao passo que no eixo base, o eixo se mantém com variação constante, né? Naquela mesma constante, e o que varia, na verdade, são os furos, né? O eixo se mantém ali exato. Temos aqui os eixos, né, recomendados. Perceba que para eixo o H é minúsculo, né? E entre esses dois sistemas, o furo base é o que tem maior aceitação. Ou seja, o sistema eixo base não é tão usado, né? O furo base ele tem uma maior aplicabilidade. Uma vez fixada a tolerância do furo, fica mais fácil obter o ajuste recomendado, variando apenas as tolerâncias dos eixos no sistema furo base. Unidade de medida de tolerância, né? Utilizado pela ABNT e pela ISO. A unidade de medida adotada no sistema ABNT e ISO é o micrômetro, né? Que também é chamado de micron. Ele equivale a milionésima parte do metro. Isto é, se dividirmos um metro em 1 milhão de partes iguais, cada uma equivale a um micron, ou seja, seria a milésima parte de 1 milímetro, né? Sua representação é dada pela letra grega m, né, que é mi, seguida da letra m. O m, né, no caso micron, é um mili-m, né, que equivale a 1 milésimo de milímetro. Interpretação de tolerâncias no sistema ABNT-ISO. Quando a tolerância vem indicada no sistema ABNT-ISO, os valores dos afastamentos não são expressos diretamente. Por isso, é necessário consultar tabelas apropriadas para identificá-los. Observe no próximo desenho a indicação das tolerâncias. Diâmetro de 40, H7. Então você tem que ir lá na tabelinha, procurar a tolerância, né, correspondente ao furo H7 e aplicá-la em cima do diâmetro nominal, que é 40. Né? Aqui, por sua vez, temos o diâmetro do eixo, que é 40 também, porém com a tolerância prevista em G6. Você vai lá na tabelinha, procura a tolerância G6 e é dado em microns, certo? Bom, falemos agora sobre tolerância geométrica. A execução da peça dentro da tolerância dimensional não garante por si só um funcionamento adequado, certo? Ou seja, não adianta você saber a dimensão se ela não está com o posicionamento certo para o encaixe, ser perfeito. Não é suficiente que as dimensões da peça estejam dentro das tolerâncias dimensionais previstas. É necessário, sim, que as peças estejam dentro das formas previstas para poderem ser montadas adequadamente e para que funcionem sem problemas. Ou seja, o eixo ele não pode estar criado com uma certa conicidade, né, para poder encaixar no furo com precisão. Quando dois ou mais elementos de uma peça estão associados, outro fator deve ser considerado, que é quem? A posição relativa desses elementos entre si. Eles não devem estar, por exemplo, temos aqui um furo e temos aqui um eixo, e eles têm que estar o quê? Perfeitamente alinhados. Eles não podem estar tortos entre si, né? Desalinhados.
certo? A essas variações dá-se o nome de tolerância geométrica. Primeiro, tolerâncias de forma. As tolerâncias de forma são os desvios que um elemento pode apresentar em relação ao que? A sua forma geométrica ideal, certo? As tolerâncias de forma vêm indicadas no desenho técnico para elementos isolados, como por exemplo, uma superfície ou uma linha. Analise as vistas frontal e lateral esquerda do modelo prismático abaixo e note que a superfície S projetada no desenho é uma superfície geométrica ideal plana, ou seja, ela está aqui, ó, na vista frontal perfeitamente alinhada. Na lateral você também vê a mesma coisa. Porém, após a execução de uma superfície real da peça S, pode não ficar tão plana quanto a superfície ideal S, né? S' e S. Entre os desvios de planeza, os tipos mais comuns são a concavidade e a convexidade. Ou seja, aqui ó, aconteceu o seguinte acidente, que fez com que a sua peça não ficasse mais plana e passasse a ser côncava. Bem como aqui houve um inflamento, né, que fez com que ela passasse a ser convexa. Certo? E para essa distância aqui entre o plano e o convexo, ou o plano e o côncavo, temos uma tolerância geométrica com relação à sua forma. A tolerância de planeza corresponde à distância T entre dois planos ideais imaginários, entre os quais deve encontrar-se a superfície real da peça. No desenho anterior, o espaço situado entre os dois planos paralelos é o campo de tolerância, certo? Entre esses dois trechos aqui, esse espaçamentozinho aqui é chamado de campo T, de tolerância, certo? Bom, nos desenhos técnicos, a indicação da tolerância de planeza vem sempre precedida do seguinte símbolo, né, que é esse paralelogramozinho aqui, certo? E essa tolerância com relação à planeza, ela vem numerada, né? Qual é a planicidade daqui? Qual é o perfil de planeza disso aqui? 0,05 microns. Ou seja, há uma falha, né, há uma tolerância de, no máximo, 0,05 micrômetros, né, de espaçamento, né, de distância. Um outro tipo de tolerância de forma é a superfície de tolerância de cilindricidade. Quando uma peça é cilíndrica, a forma real da peça fabricada deve estar situada entre as superfícies de dois cilindros que têm o mesmo eixo e raios diferentes. Certo? Então temos aqui, ó, essa cilindricidade aqui é representada nesse trecho somente. Certo? Vejamos aqui de uma forma mais bem detalhada, né? A indicação da tolerância de cilindricidade nos desenhos técnicos vem precedida do seguinte símbolo, que é esse círculo aqui, né, que é essa esfera, com essas duas retas tangenciando ele. Então aqui, ó, a tolerância de cilindricidade nesse caso é de 0,04 micrômetros, certo? Então, até 0,04 você pode ter um desvio geométrico. Finalmente, a superfície de uma peça pode apresentar uma forma qualquer. A tolerância de forma de uma superfície qualquer é definida por uma esfera de diâmetro T, cujo centro movimenta-se por uma superfície que tem a forma geométrica ideal. O campo de tolerância é limitado por duas superfícies tangentes à esfera T, como mostra o desenho a seguir. Temos aqui, ó, certo? Essa superfície curva de propósito, né? E a distância que deve prevalecer entre uma chapa e outra, a essa tem-se o quê? Um valor aqui que é a esfera de diâmetro T, certo? E a essa tolerância de forma de uma superfície qualquer vem precedida nos desenhos técnicos pelo símbolo, que é essezinho aqui, que é como se fosse um semicírculo, né? E a esse perfil de encurvamento aqui de arqueamento, né, por assim dizer, arqueamento, temos que tolera nesse caso aqui até 0,03 micrômetros, ou seja, qualquer coisa além desse perfil de arqueamento está desalinhado, né, com relação à sua tolerância geométrica, certo? Então, com isso encerramos aqui a nossa 11ª videoaula, né? Tomara que essa matéria importante, que é a tolerância dimensional, né, o sistema furo básico é o mais importante, e o eixo básico fiquem bem entendidos para os senhores, certo? No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.